Ô, Vitor, tava dando uma olhadinha aqui. Se você quiser já pular para sua parte já, tá? Fica à vontade. Então tá bom, vou prosseguindo aqui para finalização. Bem, aqui eu vou retomar alguns pontos, principalmente que o Júlio falou no início, focando aqui no equinócio. A gente vê que nos fluxos magnéticos a luz e outras partículas elétricas se propagam pela força cinética. A gente sabe, né, desde o final do ensino fundamental isso daí, a cinética está ligada a movimento, né? Aquela energia cinética, né? Até tem aquele exemplo do skatista descendo a rampa, né? Quando ele está no meio do trajeto ali, é porque aquela energia está sendo ativada no momento. Então, é justamente esse movimento aí que vai conduzindo a essa força, né, nos fluxos. A holografia magnética também viaja em torno desses fluxos. Então, são nesses fluxos que as imagens vão ser projetadas, como foi colocado aí. Por essa razão, a posição e o ângulo de inclinação do Sol e da Lua holográfica mudam em diferentes pontos de observação, que é aquilo que o Júlio, o Edinardo colocou, o Samuel também espelhou aí na transmissão. O objeto original ele vai estar no plano superior, como foi colocado, a imagem projetada ela vai se apresentar em diversos planos angulares e convergidos. Né? Então, recapitulando o que o Júlio falou. No equinócio, para quem não sabe, é quando o Sol ele vai cortar a linha do Equador, bem ali no centro, né, fazendo com que o dia e a noite tenham a mesma duração, né, vai ter tudo o mesmo período. E o Sol verdadeiro e o Sol holográfico estão circulando pelos trajetos magnéticos da Terra ou sobre e abaixo do espelho eletromagnético que cobre a superfície terrestre. Então é bem diferente aí do modelo que a gente vê no globo, né? Não vai ser o globo que vai se inclinar em conjunto com a inclinação do movimento de translação que vai manter o Equador direcionado para o Sol, né? É uma inclinação dentro da outra, eles tentam criar algo para explicar uma outra teoria, né? E sempre vai gerando, eles precisam de novos modelos, de novas experiências para gerar algo que conserte algo que eles criaram. Na verdade, não vai existir nada disso. A única inclinação que existe é a inclinação provocada pela refração. Dessa maneira, o equinócio na Terra plana vai se explicar em razão da holografia e dos efeitos de inclinação e angulação da luz holográfica. A explicação original foi adaptada e não corresponde à realidade em si, pois ela leva em conta um globo de 23,4 graus inclinado em relação ao seu eixo, tendo outra inclinação relativa, que é o que eu falei da translação. Então são duas inclinações para explicar o equinócio. O globo gira como um peão enlouquecido, né, colocado aqui. E é importante falar, né, isso aí é frisado, vários irmãos frisam isso. Eu acho interessante que mostra, isso daqui não é um único elemento, né, tem várias referências aí ocultistas na NASA, entre outras questões, nos nomes das operações, nos nomes que colocam nos experimentos. Mas é importante lembrar que a velocidade aceita da rotação da Terra pela Royal Society, pela National Academy of Science, a NASA, a ESA, que é a Estação Europeia, é de 1.666 km por hora. Muito interessante, né? Tem que ter justamente essa numeração. E tem até direito à precessão para forjar a explicação fajuta dos solstícios e equinócios. Para quem não sabe o que seria a precessão. Seria um movimento circular, lento e cíclico, de oscilação do eixo de rotação do planeta, que ocorre devido à influência da gravidade, né, suposta gravidade do Sol e da Lua. Então, explicando melhor como é que seria isso aí, para vocês entenderem no modelo heliocêntrico. A Terra não seria, né, perfeitamente esférica, teria aquele formato geóide, seria achatada nos polos e mais larga ali no centro, no Equador. Aí vai ter uma força gravitacional do Sol e da Lua, que vai tentar alinhar o eixo de rotação da Terra com o eixo da eclíptica. O eixo da eclíptica é a linha reta que passa pelo centro da Terra, né, no modelo globo, e a perpendicular vai cortar 90 graus ali à eclíptica, que é a trajetória aparente do Sol no céu, vista da Terra. Como o eixo de rotação não se alinha completamente com o eixo da eclíptica, ele precessiona, ou seja, ele faz como se fosse um movimento de balanço em torno dele. Então você imagina ali a Terra, um modelo heliocêntrico, e está girando em torno do Sol e tudo, e tem a Lua girando em torno da Terra. Então, é até difícil explicar isso usando a gravidade, né, que seria a força
de atração, mas é mais fácil exemplificar como se fosse um ímã, o próprio modelo deles. Imagina que a Terra tem polos positivos e negativos ali, a Lua vai ser, sei lá, um polo negativo e o Sol um polo positivo. Então, enquanto a Terra está girando em torno do Sol, o Sol vai gerar uma força de atração e a Lua também. Então, enquanto a Terra está fazendo um movimento de rotação e de translação, é como se ela desse uma balançada para cima e para baixo ali, para tentar alinhar os eixos, o eixo de rotação dela com o eixo de translação. Então, de acordo com a ciência mainstream, é assim que funciona. E um ciclo de precessão dura um tempo aí absurdo de 25.780 anos. Então, é esse modelo aí que eles vão colocar. A segunda teoria imaginária heliocêntrica, como dito anteriormente, a Terra estaria inclinada 23,4 graus em relação ao seu eixo. É aquilo, né? Desde quando uma bola consegue ser inclinada, um corpo minimamente esférico consegue ser inclinado? É muito estranho. Não existe inclinação numa esfera. O Nicolau Copérnico, ele inclinou a Terra mesmo sem nunca ter ido ao espaço. Né? Conseguiu essa façanha aí. Como ele demarcou os eixos do globo? Qual é o tipo de mapa que o Copérnico usou para marcar os continentes e posicioná-los em sua esfera rodopiante? Que provas existem de que a Terra é um globo inclinado, girando em um eixo imaginário? É aquilo, né? Se ele é imaginário, não consegue ter uma prova cabal daquilo, aí não é real. E, obviamente, sua existência é hipotética. Então, não há nenhuma prova, não tem uma evidência empírica de que a Terra possui um eixo e que ela esteja inclinada em relação a ele. Face em cima de face. Eles utilizam vários cálculos, uma matemática criada ali, para explicar esse globo que roda. A Terra ela é estacionária, como a gente tem apresentado aqui. Os irmãos têm apresentado constantemente isso, várias evidências, o Júlio, o Dinardo, o Samuel. A Terra ela é fixa, é geocêntrica, ela é o centro aqui do universo e é plana. As águas são planas. Os experimentos científicos de Michael e Morley e de Sagnac comprovam que a Terra é estacionária e geocêntrica. Portanto, o equinócio global é uma farsa matemática que não leva em conta a refração e muito menos a ótica eletromagnética. O engraçado aqui, para explicar o fenômeno dos 7 sóis observados na China, eles admitem a refração, admitem um espelhamento, admitem quase que uma holografia ali, mas para outras questões eles não querem admitir, porque vão contradizer o próprio modelo deles. O Júlio mencionou do Marco Zero em Macapá, que é lá no Amapá, no norte do Brasil, não é um ponto de referência para comprovar o equinócio, uma vez que não existe qualquer possibilidade geométrica de estipular uma reta a partir de um único ponto. Em uma reta existem 2 pontos de referência. A gente aprende isso em matemática, na física. Você precisa ter 2 pontos, a gente chama de ponto A e ponto B. Onde está o ponto A da reta, uma vez que o ponto B é o monumento de Macapá. Não tem outro referencial. Como é que eles estabelecem sem uma comparação? Na contramão da ciência empírica, temos um globo teórico, né, sustentado pelas inúmeras fraudes científicas, onde apenas essa matemática fajuta e as equações complexas se encaixam. Quando nem a matemática é suficiente, os pseudocientistas recorrem à gravidade. Como eu falei aqui, tudo é responsabilidade da gravidade agora. O eletromagnetismo foi deixado em último plano. Ou simplesmente ignoram todos os outros questionamentos. A Terra é imóvel. Ela é com certeza estacionária. E para isso não vão faltar provas científicas nenhuma, vão sobrar, na verdade, as evidências para comprovar isso. Já em relação ao globo e ao sistema heliocêntrico, tudo que existe são desenhos e, principalmente, que a gente vê muito aí nas transmissões da NASA, modulações em CGI. Né? Cordas puxando aí, pessoas caindo, objetos caindo, várias faces. A conclusão é que o equinócio global é uma fraude, uma adaptação que não representa o que deveria ser, uma vez que as teorias do globo não levam em conta a existência da atmosfera, os efeitos da refração, como foi apresentado ali, e muito menos os efeitos ópticos convergentes da holografia magnética. É aquilo, né? Se a Terra fosse um globo inclinado em conjunto com movimentos de translação, no equinócio global, a luz do Sol verdadeiro também sofreria uma inclinação por refração da atmosfera. Dessa forma, a luz aparente refratada jamais poderia representar, seria impossível representar a luz do Sol verdadeiro. Eu não considero esses fenômenos.
E aqui, no último ponto, vou falar um pouco sobre as incongruências e as contradições que a gente percebe no meio científico. Na holografia, ela tem confundido muitos pesquisadores da Terra plana com relação ao momento físico e presencial dos corpos celestes envolvidos na projeção holográfica, o que chega a ser momentaneamente contraditório, principalmente para aqueles que defendem, né, como nós, uma Terra plana com um domo eletromagnético, domo espelhado como vidro fundido e uma atmosfera reflexiva que refrata e reflete a luz dos corpos celestes. O Ednardo apresentou isso muito bem ali no modelo em 3D que ele colocou, as perspectivas dos luminares. Mas o ponto mais alto nessa incongruência é a falta de conhecimento da maioria no processo da holografia, onde a presença de objeto real e físico é imprescindível para que a projeção holográfica seja feita, que foi o que o Júlio colocou no exemplo do porco, né, que o Ednardo pontuou também. Você precisa de um objeto real para transmitir a holografia. Não é um negócio forjado como uma câmera, né, um filme ali que está sendo projetado, e não existe. Precisa haver o objeto real em si. Em outras palavras, para que o Sol, a Lua, as estrelas e as galáxias sejam holográficos, é necessário que todos esses corpos físicos existam de fato, senão não haveria projeção. Apesar de haver muitas informações a respeito da holografia em vários sites científicos por aí, o que mais se ouve em relação à holografia são frases como: a Lua e o Sol são físicos, são reais, não holográficos. A gente não consegue admitir as duas coisas. Para ser holográfico, como eu falei, precisa que o Sol e a Lua, as estrelas, todos sejam objetos sólidos, objetos físicos de fato, e reais, e compostos de matéria, e com campos ali próprios de eletromagnéticos e plasma. Esta é a primeira das inúmeras frases, sem qualquer conhecimento científico, e que parece colaborar com a total desinformação sobre o assunto. Outra questão é com relação às ondas eletromagnéticas, e também com o calor produzido pelo Sol. O Júlio abordou isso lá no início, né? O objeto holográfico não produz calor, e muito menos ondas eletromagnéticas. Na holografia, somente a luz, como foi colocado aí, o brilho dos objetos, e os relevos dele, como a gente vê no caso da Lua ali, né, as crateras e tudo, os contornos, são reproduzidos holograficamente. Desse modo, eles vão ser refletidos no domo eletromagnético, e, consequentemente, na lente reflexiva e refratária da atmosfera. Então, o Sol real e a Lua real estão fora do primeiro domo, que estaria localizado ali entre 10 e 11 mil quilômetros, e presume-se que o Sol esteja a 15 mil quilômetros, nessa estimativa aqui, de distância da superfície terrestre, e a 14 mil quilômetros de distância da membrana que envolve a atmosfera, se levarmos em conta que a atmosfera possui 1.000 quilômetros de espessura. A Lua já estaria em torno de 12 a 14 mil quilômetros da membrana que envolve os gases da Terra. Logo, é lá de cima, lá do alto, do Sol e da Lua original, que as ondas eletromagnéticas em forma de luz e o calor são irradiados sobre a cúpula, o domo eletromagnético. Não é a projeção, não é a forma holográfica que vai produzir, é como foi colocado ali, tudo vai ser espelhado no próprio domo. O objeto real vai transmitir aquilo. Os corpos holográficos estão posicionados mais abaixo, entre 5 e 4 mil quilômetros, ou seja, bem abaixo da posição original dos corpos reais e físicos, que estariam naquele campo de visão permitido, né, que o Ednardo projetou ali. Sendo assim, a Terra recebe todo o potencial energético, eletromagnético e radioativo de cima desses objetos originais. Essa radiação se abre como um leque, preenchendo todo o perímetro ao redor do Sol ou da Lua holográfica. A holografia permite que observemos a Lua e o Sol próximos, como se ambos estivessem dentro da atmosfera, sem os reflexos da luz irradiada pelos corpos e objetos celestiais no espelho eletromagnético, e também na membrana que envolve os gases da Terra. Cientificamente, não poderíamos observar a luz do Sol, da Lua e muito menos das estrelas que brilham e irradiam sua luz para a Terra. Existem muitas evidências da holografia aqui. A primeira é a ausência de calor do Sol holográfico, né, recapitulando o que foi colocado ali, lembrando para vocês. A temperatura na atmosfera diminui conforme a altitude aumenta, ou seja, quanto mais a gente sobe, se aproxima do Sol, mais frio fica. É uma contradição pura para o modelo heliocêntrico. Aviões comerciais registram temperaturas com menos de 5 graus negativos, voando entre 4 e 5 km de altura. Eu pesquisei aqui, seguindo uma taxa conhecida como gradiente térmico atmosférico,
na troposfera a temperatura diminui em média ali 6,5 graus por quilômetro de elevação, segundo esse estudo do próprio sistema. Se considerarmos que a temperatura ao nível do mar seja de 15 graus Celsius, que é a média padrão, a temperatura entre 4 e 5 km de altura varia de 11 graus negativos a 17,5 graus negativos. Olha só, é uma temperatura de um país que está muito frio, a gente comparando aqui, né? Desse modo, não há calor acima de 4 km de altitude. Você vê balões meteorológicos que são lançados por pesquisadores ao espaço, né? Tem vários vídeos que circulam por aí, em alturas que modulam de 20 a 30 km e registram temperaturas que variam de 50 a 60 graus negativos. Lembrando que esses balões estão próximos ao Sol e, portanto, deveriam registrar temperaturas positivas. Nunca uma temperatura negativa, né? 17 graus e meio negativos. Não tem como. Sendo só um corpo que irradia calor, não seria de se esperar que o calor aumentasse à medida que nos aproximamos dele, né? O calor entendido aqui como o grau de agitação das partículas aumentando, provocando aumento de temperatura, né? O Sol elétrico, segundo o engenheiro elétrico do projeto Thunderbolts, é o conhecido Don Scott, segundo ele, o Sol produz cerca de 10 bilhões de volts por milésimos de segundos e apresenta uma temperatura térmica em torno de 6.000 graus Celsius em sua corona solar. No entanto, as temperaturas registradas próximas ao Sol holográfico são de dezenas e centenas de graus abaixo de zero. A holografia não é uma invenção do homem, uma vez que o homem, em sua sã ignorância, não inventa nada, apenas copia o que já existe na natureza divina. Portanto, a holografia não é uma obra do ser humano, e sim do Criador de todas as coisas. Tudo que aprendemos ou que inventamos já existe no inconsciente da criação, e, portanto, está fisicamente desenhado no DNA do universo. Para se conhecer a obra divina, é preciso analisar unilateralmente, com a consciência do universo, e dessa forma ter acesso aos mistérios da criação. O Criador foi sábio ao criar tudo que conhecemos. Nada está fora do lugar ou existe por acaso. As engrenagens do sistema foram pensadas e projetadas divinamente. A vida na Terra seria fritada e carbonada pelos bilhões de volts gerados pelo Sol elétrico, e, consequentemente, a Terra seria queimada e bombardeada por milhares de descargas elétricas sem holografia magnética. A holografia tende a inverter a imagem de um objeto como a fotografia convencional, até como o Renato explicou aqui, de como funciona a visão, né? De como os raios entram e seriam uma espécie de versão espelhada. É um feixe composto de pequenos raios, né? Que seria a luz. E em uma máquina fotográfica, a gente vê ali o topo do objeto é iluminado por centenas de raios, mas apenas um dos raios consegue passar pelo buraco que existe na máquina. O restante é barrado pelas paredes da própria câmera. Como a luz anda em linha reta e não faz curva, a não ser em condições muito especiais, um raio que sai inclinado do topo do objeto irá atingir a parte de baixo da caixa interna da máquina. O Sol holográfico não produz calor, como a gente já comentou, mas reproduz a luz e irradia o brilho do Sol real por meio das ondas eletromagnéticas que são refletidas no espelho eletromagnético de maneira uniforme. Esse espelho eletromagnético é a primeira camada do primeiro domo, e envolve também a atmosfera da Terra, cujo alcance é de 1.000 km. As radiações eletromagnéticas que vão atravessar o espelho, ali, o espelho eletromagnético, que é localizado a 10.000 km de altitude, alcançam a atmosfera e, dessa forma, agitam as moléculas que chegam à superfície, conduzindo o calor. A observação holográfica do Sol e da Lua estão entre 3 e 5.000 km, apontando a trigonometria do Sol projetado. Tudo é perfeitamente explicado pela holografia. A gente conclui que o Sol está a 15.000 km da Terra e não a 150 milhões. É um modelo absurdo heliocêntrico. A Lua vai estar em torno de 14.000 km. E a holografia se dá entre 3 a 5.000 km em razão do campo da membrana que protege a atmosfera, que serve de espelho. Esse processo se assemelha ao funcionamento de um micro-ondas, cujo dispositivo interno é chamado de magnetron. Esse magnetron, ele faz o quê? Ele converte a eletricidade, ele transforma a eletricidade em ondas eletromagnéticas. Todos esses fenômenos holográficos estão associados à presença do Sol, da Lua, das estrelas, das galáxias, dos céus da Terra.
A própria ciência cosmológica convencional acredita que o céu da Terra seja uma tela de pixels, como vocês colocaram aí, onde as imagens holográficas do universo são projetadas. Assim, nós estudarmos a holografia vai ser fundamental para não se deixar levar pelos achismos e, consequentemente, deixar-se influenciar pelo casualismo da opinião própria, independente de alguns, fato que tende a desinformar, confundir e desacreditar aqueles que pesquisam a real cosmologia. A holografia é um dos ícones empíricos da ciência observável, e sendo ciência, tem a ver com a criação divina. Tudo que é reproduzível, experimentado e comprovado cientificamente faz parte do plano do Criador. Assim, a holografia é uma sábia inspiração divina e, portanto, faz parte da obra de quem criou a terra e os céus. Eu queria finalizar citando uma referência bíblica, baseada no que eu acabei de falar. Queria falar para vocês Hebreus 11, do versículo 1 ao versículo 3, enfatizando primariamente que o versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Embora a gente tenha uma preciosidade enorme no hebraico e no aramaico, até na tradução grega no Novo Testamento existe muitas vezes uma precisão absurda. Quando a gente vai ver no dicionário Strong as palavras certeza e convicção, a gente encontra o seguinte. No dicionário Strong, a palavra certeza é G5287, que é hipóstasis, significa segurança, substância, realidade. Hipóstasis, que vem de hipo abaixo, e isteme, para sustentar corretamente, ou seja, para possuir, sustentar um acordo garantido, uma titulação, um título a uma promessa ou propriedade, isto é, uma reivindicação legítima, porque literalmente é sobre uma situação jurídica. Dá direito a alguém para o que é garantido sobre o acordo particular. E a palavra convicção, que é G1650, que é elekos, não sei assim pronuncia, significa uma prova, uma persuasão, uma repreensão também. Aquilo pelo qual uma coisa é provada ou testada, uma convicção, uma evidência, que também pode ser reprovada. Continuando os outros versículos. Porque por essa fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isso que não é aparente, isso pode representar partículas subatômicas, dimensões espirituais também, e, por que não, holografia magnética. Em suma, a fé envolve reivindicação legítima, comprovada, acerca daquilo que se espera, os resultados esperados, e evidência testada e aprovada dos fatos que não se veem, pelo menos que não são observáveis diretamente. Isso precisa ser experimentado, provado, testado. Seja na vida com Deus genuína ou na ciência real, a fé vem por meio da experimentação, da provação, e ela está totalmente alinhada ao verdadeiro método científico.